Então, o I Ching, né, é um livro da sabedoria chinesa, e é um livro de uma sabedoria, né, ele resgata uma sabedoria muito antiga. É uma sabedoria ancestral, mas não é só antiga, é uma ancestralidade lá da antiguidade, de uma antiguidade que talvez para nós seja difícil até de compreender, porque não é somente aquela antiguidade do Ocidente, né? ou a antiguidade grega, a antiguidade romana, né? Que a gente está mais acostumado, que a nossa cultura ela se nutre da Roma antiga, da Grécia antiga, mas aqui a gente tem uma forma de pensar o mundo, uma filosofia ancestral que vem do Oriente, né? E que tem 3.000 anos de idade, então é muito antigo. Né? Então, o I Ching a gente conhece aqui no Ocidente, então, por um livro, né, que se chama I Ching. Existem várias versões, algumas versões onde vai estar com um texto muito bem estudado, muito complexo, algumas versões mais simplificadas. Aquela versão que alguém que mostrou, né, que tem a capa preta, que depois a gente pode ver em outro momento, eu posso trazer, inclusive, a capa para vocês. Vamos ver, de repente, no próximo encontro, eu trago para vocês verem, eu não me lembro de colocar hoje. Mas essa versão ela tem uma introdução que tem uma visão mais junguiana, e eu acho que o resgate da filosofia do I Ching, a partir também de uma visão junguiana, é muito interessante, porque fecha muito. O I Ching é um livro muito alquímico também. Né? A gente pode fazer a relação dele com a alquimia. Mas eu gostaria de falar um pouquinho de como o I Ching ele entrou na minha vida. Né? Eu conheci o I Ching, eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos, e ele entrou como um oráculo, né? Um oráculo onde eu fazia perguntas e ele nos dava respostas, né? Tinha 64 respostas para a pergunta, né? E essas respostas não eram respostas assim óbvias, né? Tem um texto denso, que ele nos leva a refletir na realidade. Né? Então, ele tem essa função oracular e é a função que a gente mais conhece no Ocidente. Tá? Mas ele, antes de ter uma função oracular, ele não é somente um livro, o livro é onde isso se resume, né? Mas ele é uma filosofia, ele é uma forma de ver o mundo, uma visão, né? Uma visão cósmica. E é um livro, né, que ele vai trazer essa visão cósmica a partir de uma percepção da natureza e da humanidade como constante mutação. Né? Então, ele é o livro das mutações, e essas mutações são os ciclos da vida. Na biodança, né, então, quem assim ficou muito marcado, né, e que realmente eu acho que tem um estudo muito mais profundo que o meu nesse sentido, né, porque se dedicou bastante tempo a isso e dedicou muitos cursos, inclusive criou uma extensão, né, foi a Marlise App, que já não está mais com a gente, né, e eu não fiz a formação com ela, então a visão que a gente vai ver hoje, ela é uma visão muito fruto dos meus estudos. Então, eu acho que talvez seja assim interessante para quem tem essa formação também ver uma outra perspectiva, porque certamente eu não sei qual era. Eu já via a Marlise, né? Tive presente ela usando o I Ching como oráculo e propondo, né, que o grupo fizesse reflexões e danças a partir dos hexagramas do I Ching, mas eu não fiz essa formação. Né? Então, a informação que eu estou trazendo para vocês hoje tem a ver com os meus estudos, e com essa vivência minha de vida, né? Já que esse foi um livro há muito tempo, acho que foi o primeiro oráculo que eu conheci, né?
e utilizei, e foi muito significativo durante muitos anos para mim. Eu usei muito, né? E depois, com o tempo, assim, foi passando a vida, né? Até que surgiu, né, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo via Zoom, e eu achei interessante retomar, né? Então, quando se trata do I Ching, da extensão em biodança em I Ching, eu creio, pelo pouco que eu conheci, né, que se trabalha sobre os hexagramas, que são essas linhas que estão aqui fora, né? São 64 linhas, né? Jogos de 6 linhas, né? Que são o que está na parte de fora aqui desse círculo. Né? Mas eu gostaria de explicar todo esse círculo para a gente entender, porque eu acho que tem desde pessoas que conhecem muito o I Ching, e tem pessoas que não conhecem nada, como algumas pessoas falaram. Né? Então, o I Ching, ele é uma filosofia oriental, antes de tudo, tá? E ela parte de uma cosmogonia onde tudo era visto no início como uma unidade, como uma única coisa, a unidade. Em um determinado momento, essa unidade se divide em dois, que pode ser luz e sombra, masculino e feminino, noite e dia, frio e quente, né? Essas duas polaridades básicas da natureza. Né? Então, essas duas polaridades, elas estão representadas por esse símbolo aqui dentro, né? Que se chama Tau. O Tau são esses dois peixinhos, né? Vocês vão ver que dentro do peixinho branco tem um pontinho preto, e dentro do peixinho preto tem um pontinho branco. Né? Então, isso significa assim, por exemplo, se a gente pegar uma polaridade, o dia branco, dentro do dia tem um pontinho, um princípio da noite. Então, quando o dia chega no seu extremo, ele começa a virar noite. Da mesma forma, a noite tem um pontinho de dia dentro dela. Então, quando chega no seu extremo, o dia, a noite vira dia. Então, isso quer dizer que essa dualidade que a gente vive, né, ela contém sempre os dois princípios, mesmo que eles não sejam visíveis, eles estão dentro, né? Dentro, o princípio de retração, ele tem dentro dele um princípio de expansão, e dentro do princípio de expansão existe o princípio de retração. Então, tem um princípio que ele é luminoso e ele é um princípio de abertura, de expansão, e que a gente tradicionalmente chama esse princípio Yang, né? E que isso está representado dentro do I Ching por uma linha fechada, né? Que a gente pode também relacionar com a energia masculina, mas não exatamente com os homens, porque homens e mulheres têm as duas energias, mas como um arquétipo, né? Como um símbolo dessa energia. Então, a gente tem aqui esse tracinho fechado. E a energia de retração, ou a energia mais fechada, obscura, né? Obscura aqui não no sentido negativo, mas simplesmente como retração mesmo, como a pulsação, né, necessária para a vida. Então, esses dois é representado por esses dois tracinhos, que estão um ao lado do outro, e tem uma abertura no meio, tá bom? Então, desses dois tracinhos vai surgir, né, que são combinações desses dois tracinhos, combinações possíveis. Né? Então, as primeiras combinações é juntar eles dois. Né? Daí, então, aqui vai ter energia pura, Yang, né? Abertura, e lá do outro lado vai ter a energia pura Yin, né? E depois a combinação, duas combinações. Né? Daí, depois dessas duas combinações, surgem combinações de 3. Né? E daí, então, a gente vai ver que em vez de 4,
4 combinações, vai ter 8 combinações. E daí, a combinação desses 3 com mais 3 dão 64 combinações. E daí, essas 64 combinações têm interpretações, cada uma delas tem uma interpretação. No livro, aquele grandão do I Ching, cada uma dessas combinações, ela traz uma interpretação, né? E daí, isso que vai ter uma função oracular. Às vezes, como é que eu chego no número, né? Em qual desses hexagramas vai ser utilizado para consultar o oráculo? A gente chega nesse número a partir de um jogo, que pode ser um jogo feito com moedas ou com varetas, são formas diferentes de jogar, mas se chega ao mesmo resultado. No nosso caso, né, a gente não vai trabalhar com os hexagramas. Então, a minha vontade com vocês, né, é trabalhar com os trigramas, para que a gente possa entender depois, num outro momento, né, poder até entrar na função oracular, né? Trabalhar com danças em cima do oráculo. Mas daí a gente pode, num segundo momento, talvez numa outra edição mais aprofundada do que a gente vai ver hoje, agora nesses 8 encontros, né? A gente possa entrar nas danças daí com muito mais consciência do que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui eu vou trazer os bigramas, né, que é aquela combinação simples, e daí vocês vão ver que nesses bigramas, né, que são aquelas 4 combinações simples, que são, por que são bigramas? São só 2 linhazinhas, né, uma em cima da outra. Então, a gente vai ver que quando é uma linha, 2 linhas yang, a gente vai estar relacionando isso com o verão, com o meio-dia, com a lua cheia, com o norte, né? Lá do outro lado, a formação em cruz, né? Que é tão comum dentro de várias culturas, né? As cruzes, né? Agora, amanhã a gente vai trabalhar no presencial a roda de cura exatamente sobre a mesma cruz, é o mesmo princípio, apesar de ser dentro da cultura dos índios norte-americanos, né? Então, a gente vê que isso aqui tem uma função arquetípica muito potente, a própria teoria de biodança se faz sobre essa cruz, tá? Então, assim, a função arquetípica é bem marcada. Então, a gente vai ver aqui, quando é 2 linhas yin, uma sobre a outra, a gente vai ver o sul, o meio-dia, o inverno, a lua nova. Então, aqui a gente tem o leste, né, quando tem uma linha yang sobre e 2 linhas yin, e uma linha yin abaixo, então o leste, a aurora, primavera, lua crescente, e do outro lado o oeste, o ocaso, o outono, a linha lua minguante. Por que eu estou mostrando isso? Para vocês poderem entender os trigramas, tá? Então, é sobre esses 8 arquétipos que a gente vai trabalhar durante nossos encontros, tá? Então, os trigramas, eles estão... O que acontece? A linha de cima, ela representa sempre o céu, né? Ela está em cima. E a linha de baixo representa sempre a terra, tá? Então, por isso que aqui existe um trigrama em cima, que é só linhas fechadas, e abaixo, somente linhas abertas. Então, se a gente pegar os bigramas, aquelas 2 linhas só, a linha que vai estar em cima é sempre o céu, a linha que está embaixo é sempre a terra. Mas, o que significa? Por que se trabalha não com bigramas, mas se trabalha com trigramas? Por quê? Para o I Ching, o ser humano é que faz a ligação entre essas 2 energias. Essa energia do céu e a energia da terra. Então, por isso que existe, então, essa linha do meio, né, que pode ser em ou yang, e que ela vai representar, então, a ligação do ser humano, a forma como o ser humano está fazendo essa ligação de céu e terra, tá bom? Então, daí a gente vai ver, assim, quando a gente viu os bigramas, a gente viu 4 energias que são bem nítidas, né? Então, as 4 estações, as 4 direções, né?
as fases da Lua. Então, é como se fosse algo muito nítido. Mas a gente sabe que existe uma passagem entre um princípio e outro. Então, os trigramas, eles também representam essa passagem. Né? Então, entre o verão e o outono, existe uma passagem. Entre o verão e o inverno, existe uma passagem. Né? Existe todo as coisas não se dão de forma estanque, elas vão passando de uma coisa para outra. Então, os trigramas, eles indicam isso também, essa variação, essa mutação, essa transformação que acontece o tempo todo. Então, daí aparece não só o céu e a terra, o fogo e a água, mas vai aparecer o vento, a montanha, o trovão, o lago, como arquétipos bem marcantes dessas outras direções, essas direções alternativas, essas outras possibilidades, esses nuances de transformação. E a gente vai ver aqui sempre representados, né, com os elementos da natureza. Então, a gente vai estar trabalhando durante os nossos encontros sobre cada um desses elementos. No caso, hoje a gente vai trabalhar com o céu, depois vamos trabalhar o vento, a água, a montanha, a terra. Né? Eu não sei se vai ser exatamente nessa ordem, eu creio que eu vou trabalhar um pouco mais com as complementariedades, tá? Mas, de fato, aqui a gente tem uma complementariedade perfeita em todos os sentidos, tá? Então, complementando o céu, a gente tem a terra, complementando o vento, a gente tem o trovão, complementando o fogo, a gente tem a água, e complementando o lago, a gente tem a montanha. Essa estrutura, os chineses chamam de baguá. E eles dizem assim, que essa estrutura que a gente estava vendo antes, né, ela é a baguá anterior, era a original, porque ela é perfeitamente harmônica. E depois a gente vai ter o baguá, ou o céu, né, posterior, que é quando a gente começa a vivenciar, a gente entra no mundo com esse aqui, né? Mas quando a gente começa a vivenciar, começam as oposições, né? Começam coisas que a gente começa a ver que não existe tanta harmonia, mas existe um movimento, uma tensão entre esses elementos, né? E daí, então, a gente vai ter o céu posterior. Né? Mas, durante os nossos encontros, a gente vai trabalhar, como estamos todos iniciando tudo, né? Então, a gente vai trabalhar sobre esse baguá do céu anterior, tá? Que é realmente algo que vai dentro de um princípio de harmonia. Bom? E hoje, então, a gente vai trabalhar esse trigrama, que é o céu. Tá? Então, vocês vão ver que o céu são só linhas fechadas, né? E o céu, ele representa aquilo que está nas alturas, ele representa aquilo, o espírito da totalidade, visão de totalidade, visão de todo. Ele representa a nossa capacidade de expansão. Né? Então, a gente pode dizer aqui que lá na polaridade alta, que tem a ver com o masculino, existe uma força yang, mas também aqui naquela polaridade em terra, existe uma força yang também. E dentro do processo, a integração dessas duas linhas está sendo feita por uma linha yang também. Ou seja, o céu é um trigrama de potência, né? Então, aqui a gente vai ver o que significa, né? E o que a gente vai trabalhar hoje. Então, o céu, que alguns livros vão falar que é Xian, o nome desse trigrama, alguns vão chamar de Qian, né? E, então, ele é o princípio criativo, é a potência, a força, é a capacidade de realizar os nossos sonhos, a concretização de algo que vem dos sonhos ideais, né? Porque o céu é aquela dimensão aérea, né? Ela é a dimensão dos sonhos, da imaginação,
daquilo que a gente faz perspectiva, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente olha e vê a coerência das coisas e quer colocar uma certa ordem, né? Então, o céu tem a ver com a concretização de algo que vem dos sonhos e dos ideais, não é a concretização de algo assim banal, né? É algo que vem do espírito, é algo que tem uma conexão com a transcendência. É a decisão, é a liderança, é a expansão, tá? Então, a gente vai trabalhar esses princípios hoje.